Nath. Começa agora mais um programa Ideias e Debates. O tema do programa de hoje é o Dia Mundial das Doenças, do trato digestivo. A gente vai falar então aí da saúde digestiva da nossa população, que é comemorado aí esse dia no dia 29 de maio. Por isso eu trago aqui para conversar com a gente o doutor André Augusto Pinto, ele que é cirurgião geral, também cirurgião bariátrico, vai conversar um pouquinho melhor com a gente sobre essa questão. E trago também aí a doutora Marilene Ked, ela que é psicóloga especializada em atendimento clínico, para conversar um pouquinho com a gente, sobre essas questões aí, não só do trato digestivo, mas também a saúde psicológica, como que o psicológico também influencia e, é claro, a gente vai também falar da pandemia, como a pandemia tem ajudado aí a aumentar alguns casos. Sejam bem-vindos, doutores, ao nosso programa. Obrigado pelo convite. É um prazer, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a presença de vocês, E eu primeiro queria deixar a palavra com o doutor André para ele explicar para a gente quais são as principais doenças, do trato digestivo e qual a importância da gente ter um dia para conscientizar as pessoas sobre isso. Bom, o trato digestivo vai desde a boca até o ânus, então tem muitos órgãos, tem o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e os anexos do aparelho digestivo, o fígado, o baço e outros órgãos. Então, as doenças são muito particulares de cada região, assim como os seus sintomas. Basicamente, 20% da população do Brasil e também do mundo tem algum problema gastrodigestivo, principalmente as doenças do refluxo e a gastrite. Falando dos tumores do aparelho digestivo, os tumores de cólon estão entre os 2 a 3 tumores mais frequentes, tanto na mulher quanto nos homens. E tem outras doenças que são muito importantes, como as doenças inflamatórias intestinais, as alergias respiratórias e por aí vai. Então, as doenças são muito amplas e a gente consegue conversar bastante sobre elas. Tá certo. Doutora Marilene, eu queria que a senhora também falasse, um pouquinho aí pra gente, principalmente, com a sua experiência, o que a senhora vê aí de doenças também da parte psicológica, pode mesmo, desencadear aí uma doença digestiva. A gente fala muito na depressão, na ansiedade, a gente vê pessoas que às vezes estão com o psicológico abalado, e às vezes tem aí sintomas principalmente estomacais. Conta um pouquinho pra gente aí dentro da sua experiência também. O que acontece é que o corpo físico, ele é muito sensível às emoções, ao estresse, às tensões do dia a dia. Então, o corpo vai dando sinais da situação que a pessoa está envolvida. Se ela está muito ansiosa, a ansiedade é um estado emocional. Se ela está muito estressada, o estresse é uma reação do organismo a algum estímulo, alguma pressão emocional, e vai dando sinais através de sintomas que podem surgir com o estresse, com a ansiedade, com as emoções variadas, como a raiva, por exemplo, a mágoa, e também pode acontecer por situações internas. A pessoa, por exemplo, ela já tem uma estrutura estrutural dela ser estressada, ser ansiosa, mas interfere sim na saúde física. É até uma curiosidade, e eu quero aproveitar que a gente tem aí as duas especialidades que estão ligadas a essa curiosidade. Quando a gente vê, pacientes com obesidade que precisam tratar aí de alguma forma, às vezes cirúrgica, fazer uma bariátrica ou algum procedimento nesse sentido, por que é tão importante, também ter essa ajuda psicológica? É necessário, esse acompanhamento no antes, também durante e o depois, do procedimento? Se o senhor puder explicar primeiro, doutor André, e depois a gente passa para a Marilene. Bom, os pacientes obesos mórbidos que têm indicação de cirurgia são aqueles pacientes que têm um índice de massa corpórea acima de 40, São obesidade grau 3, e geralmente aqueles pacientes com obesidade grau 2 que têm doenças associadas, como a hipertensão, diabetes, colesterol, triglicéridos altos,
que são consequências da obesidade para o nosso organismo. A avaliação pré e pós-operatória é multidisciplinar e é fundamental a parte psicológica. A gente tem que se preparar para a cirurgia, porque esses pacientes eles têm um certo grau de compulsão alimentar, ou ligado à ansiedade, ou ligado à depressão, ou às famílias que são obesas, o jeito de comer errado, enfim, e doenças associadas também. Ele precisa fazer um acompanhamento pré-operatório para se preparar para a cirurgia, para saber que ele vai ter que mudar os hábitos alimentares e os hábitos de vida dele, porque a obesidade é uma doença crônica e ele vai ter que cuidar disso o resto da vida. E é importante também um acompanhamento pós-alimentar. Para quê? Para que esse paciente não troque a compulsão alimentar por outro tipo de compulsão, como as drogas e a bebida alcoólica, que podem acontecer em alguns pacientes, ou compulsão por compras ou outras coisas, e porque ele não fique deprimido por não conseguir comer como ele comia antes. Então, essa adaptação é fundamental. Nós, médicos cirurgiões, orientamos, mas é fundamental uma equipe de psicólogos orientando também esse paciente, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. Doutora Marilene? Sim, doutor André explicou muito bem. Existem muitos aspectos envolvidos na questão da obesidade mórbida. Entre eles, o aspecto psicológico e emocional. Muitas pessoas descontam, né? Acabam que comendo excessivamente por questões emocionais, por conflitos internos, por não aceitação, por alguma angústia existencial, algum trauma, algum problema sério. Então, ela come, muitas vezes, na grande maioria das vezes, o obeso come até sem fome, é por compulsão mesmo, ele não controla esse impulso, ele precisa de um acompanhamento especializado, psicológico, psiquiátrico também, de várias profissionais da área médica, para ajudá-lo a se conter, a conter os seus impulsos, a sua compulsão, e na área do suporte psicoterapêutico, ele identificar o porquê, qual é a causa, a raiz dessa compulsão, tratar esses conflitos internos, essa compulsão, que o levam a comer em demasia, mesmo sem fome. Ele não tem a fome fisiológica equilibrada, né? É a questão do emocional mesmo. Ele come para preencher um grande vazio, para resolver algumas situações que ele não consegue resolver a não ser dessa forma. Agora, né, quando a gente fala da pandemia, acho que é bastante importante, né, a gente tocar nessas questões. A gente vê o quanto todas as especialidades médicas batem na tecla da preocupação nesse pós-pandemia, né? Como que as pessoas vão reagir. Isso a gente fala não só na parte psicológica, a gente sabe o quanto as pessoas estão precisando de uma ajuda psicológica com todo esse momento, pessoas que perderam entes queridos, pessoas próximas, ou até pessoas que desenvolveram algum tipo de síndrome, né? Do pânico, medo, mas também dos pacientes que estão sofrendo as consequências disso, como a obesidade, ou às vezes algum outro problema adquirido, né, através de todo esse estresse desse período que a gente está passando. E eu queria que vocês contassem, né, para quem está em casa, o que cada um de vocês tem visto e a preocupação de vocês, né, cada um aí dentro da sua especialidade. Se o doutor André puder começar. Bom, a Covid-19 ainda está no auge da sua transmissão, então a gente tem que pensar no pós-Covid, mas também temos que pensar na Covid em si, porque nós estamos numa fase ainda bem ruim da doença. Falando em transtornos do aparelho digestivo, é bom você comentar que 30% dos pacientes que vão ao pronto-socorro com sintomas gastrointestinais podem estar com Covid. E uma parte desses pacientes que têm sintomas gastrointestinais só tem esses sintomas. Então, o primeiro sintoma da Covid pode ser um transtorno intestinal, como dor abdominal, náusea, vômito, diarreia. Então, uma porcentagem de pacientes que chegam ao pronto-socorro com esses sintomas estão com Covid. As pessoas têm que saber disso. Não é só a parte respiratória. A parte gastrointestinal também é muito afetada no Covid. E essa mudança de trabalhar em casa, de mudar a sua rotina do dia a dia, de mudar
os seus horários, isso atrapalha o trato gastrointestinal também. Então você muda os horários de comer, muda o tipo de alimentação. E as pessoas tinham uma ótima oportunidade agora com a Covid, pelo menos uma parte, vamos falar, tentar extrair alguma coisa boa da Covid, é que estando em casa, você pode se programar para comer nos horários certos, para fazer uma dieta balanceada, sendo que você está comendo em casa, então você pode fazer a sua comida. Então, a população tinha uma excelente oportunidade de melhorar a sua alimentação, de poder se organizar nos seus horários e fazer uma atividade física. Mas a gente vê que não é isso que está acontecendo. Elas estão muito estressadas por ficarem em casa, pela falta do convívio social, então elas estão comendo mais, elas estão comendo muita besteira, muito fast food, elas estão com o intestino cada vez mais preso e ganhando peso. Então, assim, nós temos que pensar que nós perdemos uma oportunidade de, ficando em casa, podemos cuidar melhor da nossa saúde, cuidar melhor da absorção dos nossos alimentos, porque isso é fundamental. Você fazendo uma dieta balanceada, você vai estar com a sua imunidade melhor, você está com as suas vitaminas num nível elevado, não precisa ficar, nada substitui a comida, é importante a gente dizer isso. Então, vamos tomar suplemento, vamos tomar vitamina. Se você fizer uma dieta balanceada, você não precisa fazer nada disso, porque o seu organismo vai estar capacitado a, se caso contrair a Covid-19, conseguir responder com boas condições a isso. Nós estamos perdendo essa oportunidade. Antes de eu passar para a Marilene, acho que o senhor tocou num ponto muito importante, né? Essa questão das pessoas estarem perdendo a oportunidade de se alimentar bem. A gente vê pesquisas aí, até foi tema de um debate recentemente de um programa que eu fiz, a questão não só da compulsão, e a gente vê aí como as pessoas têm ganhado peso realmente durante a pandemia, mas a gente vê também uma pesquisa quanto às bebidas alcoólicas, né? As pessoas estão ingerindo mais bebidas alcoólicas, o que também, né, traz aí algumas doenças do trato digestivo também. Então, eu acho interessante a gente até trazer essa curiosidade, assim como o senhor falou, né, as pessoas estão em casa, poderiam fazer exercício físico, mas ao mesmo tempo as pessoas estão naquele impasse, né, o psicológico, acho que tão abalado a ponto de ninguém conseguir extrair aí talvez um ponto positivo de toda essa pandemia, né? Agora eu passo para a doutora Marilene. Eu concordo com o doutor André, é a oportunidade de se mudar hábitos, né? Então, ter hábitos saudáveis. Se tem essa oportunidade, por que não usar para isso? Mas tem a questão da ansiedade, do estresse, como ele mesmo disse. Os brasileiros são os mais ansiosos do mundo. Com essa pandemia e todas as suas consequências, a ansiedade aumentou ainda mais, o nível de estresse, e as pessoas vão buscando alternativas para amenizarem esse nível de ansiedade e de estresse. E ao invés de buscarem alternativas saudáveis, acabam que pegando por um outro lado, então comendo muito mais carboidratos, gorduras, fast food, tudo que puder entregar em casa para comer ali sem precisar fazer, ingerindo mais bebida alcoólica para fugir da realidade, para poder ter um relaxamento maior, mas são alternativas perigosas para a saúde, que só prejudicam. E a bebida alcoólica ainda tem a questão de trazer agravantes para dentro de casa, porque estamos todos dentro de um lar, muitas vezes pequeno, convivendo com pessoas, cada uma com seu estilo, com seu comportamento, e a bebida alcoólica, ela baixa o nível de consciência, ela pode fazer a pessoa perder o seu controle, ou seja, não se deve buscar por essas alternativas. Tem que aproveitar esse momento e mudar e procurar ter uma qualidade de vida maior, com hábitos saudáveis. E Marilene, dentro, né, aí de tudo que você tem visto durante esse período de pandemia, conta um pouquinho sobre o que você tem recebido também nesse período de pandemia, de queixas também psicológicas. Como que está o seu dia a dia aí como profissional? É a questão das emoções mesmo, né? As pessoas estão mais ansiosas, preocupadas, tensas.
Muitas desenvolveram crises de ansiedade, crises de pânico, depressão, estão inseguras, preocupadas com o dia de amanhã. Então, é aquela preocupação ou com a doença, de pegar a doença, ou de perder algum ente familiar querido. Então, isso fica o tempo todo na cabeça da pessoa. Ela fica ruminando. São pensamentos que não saem da cabeça da pessoa. Então, é muito importante que ela mude o foco, né? Então, que ela procure pensar de uma forma que, por mais difícil que esteja a situação, vamos pensar positivo, de forma otimista, porque quanto maior é o pensamento pessimista, maior a ansiedade, maior o medo que pode levar a crises de pânico, desenvolver depressão. Então, vamos modificar isso, fazer um exercício diário neste sentido. Doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, né, para quem está em casa, sobre as principais doenças, né, do trato digestivo. Qual é a importância da gente ter um dia aí para conscientizar as pessoas, né, sobre a importância, ficar atento, então, principalmente, né, as doenças silenciosas do trato digestivo, que às vezes a gente demora aí para descobrir, quando descobre, às vezes é tarde demais. Eu queria que o senhor desse esse alerta. Bom, tá, é fundamental, não deveria ser só um dia, poderíamos falar de uma semana ou um mês de prevenção ou o ano inteiro. Na minha opinião, o trato digestivo é fundamental para a absorção dos nossos alimentos, funciona como motor do nosso organismo. Então é fundamental que ele funcione bem para todos os outros órgãos funcionarem bem. Se o trato digestivo não estiver funcionando bem, nosso fígado pode não funcionar bem. Nosso fígado não funcionando bem pode causar problemas como hipertensão, diabetes. Se o nosso pâncreas não funcionar bem, vamos ter diabetes tipo 1, tipo 2. Então, são muitas doenças. Mas, basicamente, o que mais atrapalha, que é o sintoma mais frequente do aparelho digestivo na população em geral, são os sintomas gastrointestinais como azia, queimação, alterações do hábito intestinal, então o intestino mais preso, principalmente nas mulheres, o intestino solto em algumas pessoas, intolerância a alguns tipos de alimentos. Então, se você come, fica distendido, com a barriga inchada, tem azia, tem queimação, se seu intestino está muito preso, se você tem sangue nas fezes, se mudou o seu hábito alimentar, você ia ao banheiro evacuar todos os dias e agora você está demorando 3, 4, 5 dias. Se o que você comia antes agora está te fazendo mal, mesmo que seja em fases iniciais, procure um especialista, procure um médico para, com os exames necessários, fazer o diagnóstico e para tratar você melhor. É lógico que tudo tem que começar com uma dieta balanceada e com uma atividade física mínima possível. Então, assim, é importante que a gente lembre que é fundamental uma alimentação balanceada. E não existe uma fórmula mágica, eu brinco com os meus pacientes que não existe uma receita de bolo, olha, coma isso, não coma aquilo. Isso varia de paciente para paciente, mas fazer uma dieta saudável, rica em fibras, pouca carne vermelha, tomar bastante líquido, comer bastante fibras em geral, verduras, saladas, legumes, comer o menos possível de alimentos industrializados, evitar a obesidade, então fazer uma atividade física, acompanhamento com nutricionista se for o caso. Fazendo tudo isso, você tende com que o seu intestino funcione melhor, seu aparelho digestivo funcione bem, seu estômago funcione melhor e todas as funções do organismo também melhorem. Então, ao mínimo sintoma de alteração de qualquer sintoma relacionado ao aparelho digestivo, procure um especialista. Os sintomas são muito abrangentes, difícil a gente especificar alguns, mas basicamente, se o seu intestino não estiver funcionando bem e se o seu estômago estiver te incomodando, procure um médico. Tá certo. Doutora Marilene, o doutor André tocou em duas coisas, né, importantes. Uma delas foi quando o doutor falou, né, na questão do intestino. Queria que a senhora falasse sobre duas coisas. A relação, então, do intestino com o psicológico, que a gente sabe que tem muita relação, né? E a questão também que a gente acaba tratando muitas vezes quando a gente fala de estômago, a gente às vezes escuta muitas pessoas falarem que tem gastrite nervosa
algo também que relaciona completamente o psicológico com a saúde física. Eu queria que a senhora falasse disso. Tem toda a razão. O intestino é o segundo cérebro. Então, o nosso cérebro, ele está sempre em comunicação, né, com o segundo cérebro, através de nervos, de reações. É isso que as pessoas precisam entender. Então, dá resultados como problemas, muitas pessoas têm síndrome do intestino irritável, tem muita flatulência, tem intestino preso, porque está tudo relacionado ao nível de estresse que a pessoa está passando, o nível de ansiedade. Tem pessoas que têm ansiedade e têm diarreia, e tem pessoas muito estressadas que estão sempre constipadas. Então, essa relação ela é muito forte. No caso da gastrite, o estômago é o órgão mais sensível ao estresse. Então, a pessoa, mesmo que não dê nos exames clínicos de imagem uma gastrite, uma inflamação, ela vai sentir no momento de pico de estresse, até num estresse menor, num nível menor, ela vai ter uma reação como se tivesse realmente uma gastrite clássica. Ela vai ter dor, ela vai ter azia, ela vai ter queimação, porque quanto maior o estresse e a ansiedade, maior a produção de adrenalina, de cortisol, de noradrenalina, mais ácido gástrico vai ser produzido e vai lesando, né, a parede do estômago e vai causando dores, náuseas. Você vê que uma coisa está relacionada à outra. Como eu falei no início, o corpo físico, ele sente muito o teu estilo de vida, as suas emoções, os níveis de estresse que você está, de ansiedade, e vai dando sinais e sintomas. Tá certo. Doutor, como a gente entrou, né, nessa questão aí da gastrite nervosa, que eu queria que o senhor complementasse também essa fala da doutora Marilene. Bom, é importante dizer que isso que a doutora Marilene falou, seu segundo cérebro, é verdade mesmo. O aparelho digestivo tem uma ligação direta com o nosso sistema nervoso central. Produz alguns hormônios e algumas substâncias que dão prazer. Por isso que as pessoas às vezes comem e sentem prazer. E elas têm prazer mesmo. Por quê? Porque algumas têm esses receptores em maior número, alguns têm esses receptores muito sensíveis. Então, quando você come algum tipo de açúcar, algum tipo de doce, algum tipo de carboidrato, você estimula a produção de uma substância, que no caso a serotonina, que vai dar uma sensação de prazer. Então, é uma sensação de prazer mesmo. Então, as mulheres têm um pouquinho mais desses receptores, então elas têm mais prazer quando comem chocolate, por exemplo. Isso é verdade, isso acontece mesmo. Lógico que isso varia de paciente para paciente. O que acontece em relação ao estômago é que o estresse e a ansiedade estimulam essas células que produzem ácido clorídrico do estômago para produzir essa substância. Então, quando a pessoa tem muito estresse na ansiedade, essa produção de ácido clorídrico vai irritar a parede do estômago. Então, vai dar o sintoma de azia, queimação e vai dar todos os sintomas que a gente já conhece. Em relação ao aparelho digestivo, as mulheres têm um pouco mais de intestino preso do que os homens, porque o trato digestivo das mulheres, por causa de alguns fatores hormonais, os órgãos absorvem mais líquido das mulheres do que os homens. Então, as fezes ficam um pouco mais ressecadas, diminuem o seu andamento dentro do aparelho digestivo, isso causa um intestino mais preso. E ele também, por algum fator psicológico, principalmente nas mulheres, elas já estão acostumadas a evacuar sempre no mesmo lugar, por causa dos ambientes externos. Então, uma série de fatores leva à alteração do trato digestivo, sim. Algumas relacionadas ao estômago, algumas relacionadas ao intestino grosso. Mas, enfim, existe uma relação direta entre o intestino, entre o estômago e nosso aparelho e o nosso sistema nervoso central, que às vezes as pessoas esquecem um pouco. Então, não é só o que você come, depende do seu modo de vida. Então, se você fizer uma atividade física, se você diminuir o seu estresse, ansiedade, se você fizer um acompanhamento psicológico, vai melhorar o aparelho digestivo com certeza.
Agora, doutor, como a gente está falando, né, de conscientização, a conscientização ela fica muito mais fácil para os adultos. Agora, o que que a gente tem que prestar atenção com relação às crianças? Os pais têm que prestar atenção, porque muitas vezes, né, uma criança não consegue explicar exatamente o que está sentindo. Eu peço para o senhor primeiro explicar, mas depois eu quero que a doutora Marilene também fale sobre isso, que eu acho que é importante a gente alertar os pais que estão em casa também sobre essa questão. Às vezes as crianças, principalmente as crianças muito pequenas, nas crianças muito pequenas, principalmente nos recém-nascidos, no primeiro, segundo, primeiro trimestre de vida, as crianças que choram muito, aquelas crianças que não ganham peso, aquelas crianças que têm uma alteração do hábito intestinal, às vezes as fezes muito diarreicas, às vezes o intestino um pouco mais preso, com as fezes mais ressecadas, aquelas pacientes que vomitam ou regurgitam muito depois de amamentar, elas podem ter algumas doenças relacionadas diretamente a essa faixa etária, como intolerância à lactose. Elas têm intolerância à lactose, então elas podem ficar com distensão, com gases, com a barriguinha distendida, dor, choram muito, acordam chorando, comem, vomitam, tem regurgitação e daqui a pouco querem comer de novo, ou então a mãe vai querer dar o peito e a criança não quer pegar porque ela já está desconfortável, sabendo que se ela amamentar, ela vai ter algum outro problema. Existem alguns problemas mais graves, como malformações do aparelho digestivo. Isso, com o pré-natal bem feito, às vezes a gente consegue até fazer diagnóstico intraútero com os ultrassons mais específicos. Mas basicamente assim, alteração comportamental da criança, distensão abdominal, alteração das fezes e regurgitação pós-alimentar em excesso. Isso é que as pessoas, as mães têm que tomar mais cuidado. Doutora Marilene, e nas crianças e também pré-adolescentes, nessa fase principalmente que a gente está passando, a gente sabe que as crianças estão mais em casa também, né? Não tem mais aquele convívio com outras crianças, não estão indo para a escola, não estão mais frequentando espaços públicos com os amiguinhos. O que que a gente tem que prestar atenção, então, nessas crianças, para que a gente não sinta isso depois na própria saúde física, né? As emoções e os aspectos ambientais envolvem muito na forma como as crianças e os adolescentes se alimentam. Então, se as crianças vivem num ambiente onde é estressante, os pais estão estressados, são ansiosos, as crianças tendem a ficar estressadas e ansiosas também, e a comerem muito mais. Então, o exemplo tem que vir de cima, né? Então, acostumar as crianças com horários para se alimentarem de forma adequada, com alimentação saudável. Então, ter o horário certinho para a criança dormir, acordar, tomar o café da manhã, almoçar, o lanche da tarde, o jantar. Isso tem que vir dos pais irresponsáveis, porque eles vão se adaptando a isso. Uma boa refeição já tira um pouquinho daquele desejo de ficar o tempo todo beliscando alguma coisa, né? Ao fazer uma boa alimentação. Então, esse exemplo, essa rotina regrada, tem que vir dos pais irresponsáveis. Ajuda muito. No caso dos adolescentes, eles estão sentindo demais pelo fato de não poderem estar junto aos seus grupos, a terem a sua liberdade. O adolescente, o jovem, ele gosta muito dessa liberdade. Então, eles estão sofrendo com isso. Muitos ficam irritados, comem qualquer coisa, não querem fazer uma alimentação saudável, ficam isolados no quarto, o tempo todo nas redes sociais, na internet, às vezes nem se alimentam, nem se hidratam. Então, cabe aos pais estarem atentos a isso e ajudarem os filhos, né? Darem uma abertura de diálogo. Olha, eu estou percebendo, você está comendo muita bobagem, não está se alimentando direito. O que eu posso te ajudar? Podemos conversar um pouco. Vamos fazer alguma atividade que saia um pouco do mundo digital, alguma atividade assim que tenha uma interação entre todos, que distraia um pouco a cabeça. Isso é fundamental nesses momentos de confinamento, de quarentena, de
de pandemia, trazer os filhos para mais perto, observar, estar atento à mudança de comportamento, às mudanças do estado emocional, se estão com algum transtorno alimentar, devido ao nível de ansiedade, de estresse, os pais responsáveis têm que estar muito atentos a isso e ajudarem a promover uma saúde e, se necessário for, marcar o médico. Se não quiser ir porque tem medo de ir presencial, a telemedicina está aí para ajudar nisso, assim como a psicologia também, através de terapia online. Se eu puder só Então, fazer um comentário, claro. é fundamental isso que a doutora Marilene falou, e assim, o que a gente tem percebido muito agora nessa época de pandemia, fazendo consulta por telemedicina ou até no consultório, é que assim, o nível de estresse de adolescentes, pré-adolescentes tem aumentado muito. As doenças do estômago nessa fase da vida tem aumentado muito. As crianças estão ficando muito isoladas, os adolescentes, pré-adolescentes estão comendo muito errado, estão beliscando, estão comendo muito carboidrato e está aumentando muito o número de crianças e adolescentes obesos. Então, a incidência da obesidade está aumentando muito. Só um fato que é importante a gente saber como isso depende do hábito familiar. Aquelas crianças que têm um pai obeso têm 10% de chance a mais do que a população em geral de ser obesa. Aquela criança que tem os dois pais obesos aumenta em 50% mais a chance de ser obesa. Por quê? Porque os hábitos alimentares são muito errados da família. E agora, preso em casa, sem fazer atividade física, isso piora muito. Então, nós temos visto obesidade infantil, problemas gastrointestinais aumentarem muito nessa faixa etária. E, doutora, até para complementar isso que o senhor está dizendo, né, a gente vê aí como as crianças, o senhor mesmo falou, né, o número vem aumentando de adolescentes, jovens, obesos. Como é tratado pacientes tão jovens, né, que às vezes eles têm até o perfil, às vezes cirúrgico, né, para tratar a obesidade, mas como que é o tratamento para esse adolescente ou esse jovem? A cirurgia bariátrica, como eu já falei, a gente indica para pacientes com índice de massa corpórea acima de 40. Existem adolescentes que têm isso, mas a gente procura não operar antes dos 18 anos. Entre 16 e 18 anos, se o adolescente já tiver alguma doença associada relacionada à obesidade, a gente pode fazer a cirurgia, mas com autorização dos pais, com acompanhamento psicológico, porque a criança e o adolescente tem que ser preparado psicologicamente para fazer a cirurgia. Porque a cirurgia é uma etapa do tratamento. Então você precisa de ter todo um pós-operatório para esse adolescente não reganhar peso na fase adulta. Então a gente tem orientado muito acompanhamento psicológico para essas crianças, acompanhamento nutricional. A maioria dos nutricionistas estão fazendo acompanhamento por telemedicina, então você consegue fazer um bom acompanhamento. Às vezes, com a telemedicina, os nutricionistas, pelo menos os que a gente tem contatado relacionado à obesidade, têm tido um contato muito maior com os pacientes, porque eles ficam, às vezes, todo dia conversando com os pacientes e orientando a dieta diariamente para esses pacientes. Então, assim, fazer uma dieta balanceada acompanhada por um nutricionista, um acompanhamento psicológico para diminuir o estresse, a ansiedade desses adolescentes e evitar a compulsão alimentar. E atividade física é fundamental. Mesmo em casa, tira as crianças do quarto, tira a criança e o adolescente do videogame. Hoje a gente fala, na minha época era videogame, agora é a internet, são as redes sociais. Faça alguma coisa em família e a gente tem muitas alternativas. Vou dar um exemplo de casa. Meus filhos já são maiores, mas também não saíam de casa. Um dia eu comprei pela internet, na fase crítica da pandemia, vamos montar um quebra-cabeça em família, vamos montar um quebra-cabeça de 10 mil peças. E vamos montar a família inteira, vamos montar na mesa, numa mesa grande. Então, são alternativas que nós temos que criar para tirar e conversar, porque você estando em família, você vai conversando de outro assunto, vai sabendo como é que está o relacionamento junto com as pessoas da escola. Então você cria um elo familiar e cada um tem que procurar criar o seu.
são métodos que nós temos que buscar, mas é fundamental a relação pai e filho ficar mais próxima nessa fase, porque às vezes você está numa mesma casa, mas o seu ambiente é cada um no seu quarto, o pai e a mãe trabalham home office, a criança e o adolescente está no seu quarto e eles não se conversam. Eles estão no mesmo ambiente, mas não se conversam. Isso não tem ajudado muito. Então é importante as pessoas saberem que elas têm que estar no mesmo ambiente e se comunicar. A comunicação e o contato e o afeto é fundamental nessa fase. Até para o pai também, né? E essa sua fala, doutor, complementa algo que o senhor falou lá no começo, né? Tirar aí um ponto positivo dessa pandemia, né? Mudar Sim. os hábitos, aí a gente não fala só dos hábitos da né? De hábitos físicos, mas também de estar junto com a família, porque muitas vezes, né, na loucura do dia a dia, a gente nem tinha tanto tempo de passar aí mais tempo com os filhos, né? Mais tempo aí unidos em família. Então, talvez mais um ponto positivo aí, começar a se alimentar melhor, passar mais tempo com quem a gente gosta, né? Sem dúvida. E assim, acho que cada um tem que buscar aí alternativas. Eu vou dar um exemplo familiar. Esse do quebra-cabeça foi alguns jogos que dá para jogar em família. Vamos fazer um cardápio, cada um vai cozinhar uma coisa diferente e saudável por dia. E todos juntos, né? Então, todos da casa. Ó, vamos fazer hoje tal prato, uma comida saudável, um cardápio saudável. Todos vão ajudar, um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra, parar em algum horário do dia para ter esse relacionamento familiar. E eu estou dizendo, pelo menos assim, em casa nós estamos conseguindo mudar um pouquinho esse relacionamento. Nós estamos muito mais unidos agora do que estávamos antes da pandemia. Tá certo, doutor. Eu queria, na verdade, agradecer agora a presença, né, do doutor André, da doutora Marilene. A gente chegou aí aos minutinhos finais do nosso programa. Acho que foi um debate muito importante, né? Não só trazer aí essa questão que a gente, todos os anos, né, existe esse Dia Mundial aí para falar sobre o trato digestivo, a importância, né, de manter aí uma alimentação saudável. Falamos aí também sobre essa questão emocional que está completamente ligada, mas acho que a gente trouxe aí pontos importantes, né, nessa pandemia. Cada um dos dois aí conseguiu trazer uma contribuição, né, para quem está em casa. É uma fase que vai passar e é importante a gente sempre trazer aí também pontos positivos e alguns alertas. Queria agradecer, então, mais uma vez. Obrigada. Obrigado Muito pelo convite. obrigada. Foi um prazer. Prazer foi meu. E esse foi mais um programa Ideias e Debates. Para você rever esse programa, é só acessar a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.